já falou sobre o uso do FGTS na compra do imóvel. Depois a gente falou sobre o uso do FGTS para assim, amenizar financeiramente o mutuário para o pagamento da prestação. E a última oportunidade de uso do FGTS é para o mutuário amortizar ou até no final liquidar o contrato, né? Então, vamos começar? Vou tentar passar aqui uma apresentação para facilitar o entendimento das pessoas, né? Sim, sim, as suas apresentações têm sido muito elogiadas e facilita demais. Vamos lá, então. Ok. Então, vamos lá. Então, primeiro que a gente vai falar assim, quais situações a gente pode usar o FGTS durante o financiamento imobiliário? Então, a gente já viu que você pode utilizar para pagamento de parte de prestação, né? Que você pode abater até 80% do valor da prestação mensalmente durante 12 meses. E a outra situação é a questão da amortização ou liquidação do financiamento imobiliário. Então, a gente pode fazer tanto amortização como quitação, sendo que a amortização, o mutuário tem duas opções. Ele pode amortizar e reduzir o encargo mensal atual, ou ele pode reduzir o prazo remanescente do contrato. Então, a gente vai explicar mais para frente que em algumas situações é melhor fazer uma coisa ou outra, e depende da situação financeira do cliente, né? E a outra opção é a quitação do financiamento. Você pode usar para pagamento integral com o FGTS, ou você pode completar isso com recursos próprios. Então, você pode fazer uma combinação com recursos próprios seus, com o FGTS, quitar, ou, se você tiver saldo suficiente, pode usar somente o FGTS para fazer a quitação. Vamos passar para a próxima tela. Então, vamos lembrar novamente o seguinte, isso é uma pergunta que é muito feita pelas pessoas, que a pessoa, quando faz o financiamento, ele tem que ser enquadrado, lembra? No SFH. Sim, Né? sim. Existe, a lei foi alterada, né, para poder utilizar no SFI, mas ainda não houve a regulamentação por parte do Conselho Curador. Muita gente confunde que, assim, a pessoa comprou o imóvel, desde que ela seja enquadrada corretamente no SFH no momento da contratação, ela também não é obrigada a ficar definitivamente naquele imóvel. Ela pode mudar de cidade, ela pode mudar, querer comprar outro imóvel e assim por diante. Então, no momento da contratação, o cliente tem que se comprometer a residir naquele imóvel, né? E naquele momento é que é feito o enquadramento. Se ele usou na concessão, o enquadramento é feito lá na concessão. Agora, se ele não utilizou o FGTS na contratação, o enquadramento é feito no momento do pedido de utilização, tanto de amortização quanto de pagamento de parte de prestação. Aí ele vai ter que Posso se fazer enquadrar. uma pergunta? Pois não. Que chegou, então, significa o seguinte, que se ele, vamos dizer, comprou uma casa mas não deu entrada com o FGTS, nada, não precisou enquadrar essa casa. Ele comprou, depois ele quer enquadrar no FGTS, vamos supor que ele tenha mudado de cidade, mas tem aquela casa ainda que ele alugou agora, ele não está morando mais lá, ele não se enquadraria para amortizar, é isso? Não se enquadraria, exatamente, exatamente. Ou Sim, seja, porque se isso ele veio essa não... questão para a gente, veio essa pergunta, foi bem pertinente. Exatamente, porque Chegou assim... Então, exatamente, Luísa, um bom exemplo. Ou seja, a pessoa não fez o enquadramento para o uso do FGTS. Então, uma das coisas básicas para ele usar é que ele tem que estar morando no imóvel. entendi. Se ele mudou de cidade, aí ele não se enquadraria para a utilização do FGTS. Tá? Agora, se ele tivesse feito isso na contratação, aí ele não precisaria comprovar esse enquadramento no momento que ele vai usar para amortizar. Então, pelo Então, que isso que é entendi, importante. se ele tivesse feito essa contratação, se ele tivesse pagado uma parte do FGTS no início, então essa casa, quando ele morava no local,
ele se enquadraria depois para amortização, ainda que a casa estivesse alugada e ele já tivesse mudado. Porque você não faz um novo Sim, enquadramento, é sempre um enquadramento só, não faz mais de uma. isso. Ah, Esse bom. é o procedimento correto. Muitos bancos vão querer investigar, vão tal, aí o cliente vai ter que comprovar, vai ser um pouquinho mais burocrático, tá? Mas o correto, a própria manual de moradia orienta assim, se você já fez o enquadramento na concessão, aquele enquadramento já valeu, ou seja, já está enquadrado, já usou o FGTS. Por que ele não poderia continuar utilizando? A não Sim, ser que fosse uma fraude, mas aí tem que ser comprovado o que aconteceu. Não vou dizer que não seja impossível que seja negado o uso, mas se ele enquadrou, ele fez o financiamento corretamente, não há por que ele não possa utilizar posteriormente. Né? A única coisa é que ele vai ter que ter o saldo suficiente para poder utilizar. Tá? Então, eu sempre procuro ressaltar isso, que essa questão, inclusive, é regulamentado por resolução do Conselho Curador. Né? Está até citado aí, a resolução 6692. Ou seja, o cliente comprou, enquadrou, ele comprovou na época que ele se enquadrava nas regras do FGTS, ele não precisa assim morar para sempre naquele imóvel. Ele que pode, bom, né? a vida continua, né? Claro, se a pessoa muda de emprego, não tem porquê, ela não tem como perder todo o enquadramento dela. É muito, é Exatamente. Agora, corretíssimo isso. se ele não usou, Luísa, aí ele tem que ser enquadrado naquele momento. Sim, Aí ele tem que se enquadrar, sim, ok? tá. Ficou claro? Sim, tá bem claro. Então, tá bom. Outra questão que é importante é que também o FGTS pode ser utilizado por todos os titulares do contrato. Então, se você é casado ou comprou junto com o seu pai ou com um parente, desde que todos se comprometam a morar no imóvel, no momento do enquadramento, eles podem utilizar o FGTS. A gente já falou anteriormente, Eu- mas é sempre bom ressaltar. Né? mas A gente mais para... chegou uma Oi? pergunta que é a seguinte: o filho está perguntando se pode usar o FGTS dele. Ele não faz parte do contrato, mas mora com o pai e queria ajudar a pagar a casa. Não, Acho que ele nesse teria que fazer caso, parte do não. contrato. Ele teria que se enquadrar, ele teria que. Não. Não tem Se como, ele né? participar junto com o financiamento, ou seja, ele é financiado e proprietário ou proprietário, ele poderia utilizar. Se ele só mora com o pai, não. E ele não pode entrar no financiamento agora que o pai já fez, ele não pode falar, ele não pode fazer Não, não, financiamento. não Não, existe essa possibilidade de inclusão de um terceiro, a não ser tá. que seja, a gente vai falar mais para frente, em função de um casamento. Não, é que ele começou a trabalhar, segundo o e-mail dele, é que ele começou a trabalhar, começou a ganhar, está ganhando em algum tempo, já tem FGTS e queria ajudar o pai, mas ele não vai poder, então, pelo que eu Não, nesse entendi. caso não, nesse Tá, caso não. muito bom, Ele pode obrigada. usar para comprar o dele, né? O imóvel dele. Mas Agora, a entrar num financiamento preocupação em dele era andamento, ajudar o pai. isso, do pai não. Tá. Ele tem que participar do contrato ou ser proprietário do imóvel. E Que a como gente ele já não falou isso, né? participou, como ele não participou, nem é proprietário, ele não pode agora querer participar. Já foi, aquele Não, momento do ato da contratação. Eu acho que o que eu exatamente. estou entendendo do FGTS cada dia mais é que ele valoriza o momento do ato em que você é feito o enquadramento. Fez o enquadramento, aquele enquadramento fica válido para tudo. Não adianta querer Isso, mudar depois, a menos que seja o casamento, como você vai explicar, não é isso. isso? Casamento ou união estável, né? Tá bom, obrigada. Ok. Então, vamos continuar. Então, o uso do FGTS é assim, ele vai estar limitado no caso da amortização, ao valor, ele tem que estar adimplente, no caso, lembra, no uso do pagamento de parte de prestação, ele poderia ter até 3 prestações em atraso. No caso de amortização, não, ele tem que estar em dia, Sabe, tá? Gilberto, eu acho sempre bom lembrar mesmo, porque tem gente que só está assistindo esse quinto episódio. Olha, eu quero avisar que já tem 4 anteriores, e tudo que o Gilberto falar aqui tem coisas que ele já explicou no anterior, tá? Bem explicado. Aqui ele vai dar só uma explicação mais rápida. Então tá, obrigada. Eu tive que fazer esse aviso para as pessoas verem
os outros episódios. Tá. Então, na amortização, ele tem que estar adimplente. Se ele estiver em atraso, ele pode fazer uma composição com o banco e amortizar em seguida. Tá? Na quitação, não. Aí, na quitação, se ele tiver atraso, ele pode até pagar o atraso com o FGTS, sem problema não, para quitar. Para amortizar, não, ele tem que estar em dia. Tá? Anteriormente, até para o pagamento de parte de prestação, se não me engano, até 2007, uma coisa assim, já tem um tempinho já, também tinha que estar em dia. Aí o Conselho Curador resolveu atender o pedido dos bancos e do mercado e autorizou o pagamento com até 3 prestações em atraso. Tá? Então, para amortizar, ele tem que estar adimplente. E para quitar, não. Ele pode estar com quantas prestações forem em atraso, desde que ele vá quitar o saldo integral, ele pode usar o FGTS, inclusive, para pagar esse atraso. Tá? Bom, então vamos falar um pouquinho, né? As vantagens que a gente já falou, ressaltou, né? Normalmente, a taxa de juros do contrato é superior ao rendimento do FGTS, né? O rendimento do FGTS é 3%. As taxas de juros atuais, então, em torno de 7%, um pouquinho menos, um pouquinho mais. E tem contratos mais antigos que tem, a gente já falou anteriormente, tem gente com taxas de juros até superiores a 10%. Então, essas pessoas têm uma orientação financeira para migrar para contratos com juros melhores, né? Isso representa uma grande economia. Esse é um dos trabalhos do Clique Habitação, né, Gilberto? Fazer com que o dinheiro das pessoas sejam realmente bem aplicados e rendam mais, até em financiamento, até na compra, né? De uma casa, que é um bem caro, né? A gente sabe que o imóvel, o mais barato ainda é um bem imóvel que você tem que colocar um valor alto. Então, a importância de utilizar o FGTS, a importância de uma educação financeira de uso correto é fundamental. Faz uma diferença enorme na vida das pessoas. Obrigada, Gilberto. Muito obrigada. Ok. A outra questão é que você, ao amortizar ou liquidar, você deixa de pagar juros, né? O seguro obrigatório, que todo financiamento imobiliário tem um seguro obrigatório e tem alguns contratos têm a taxa de administração. Né? Então, o fato de você liquidar ou amortizar, isso vai fazer a redução ou acessar esse tipo de pagamento. Tá? Então, e a gente tem sempre como objetivo acabar com as dívidas. Né? Então, você troca um rendimento mais baixo para quitar ou amortizar uma dívida mais cara, né? Isso que é o que você estava ressaltando da questão da economia, né? Financeira. Educação financeira gera economia, né? Exatamente. Então, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho agora dos requisitos. A gente já falou isso anteriormente, mas é sempre bom repetir que são basicamente os mesmos, né? As regras são muito semelhantes, né? Mas só que a pessoa pode utilizar em vários momentos da vida dele no contrato. Tá? Então, ele tem que ter, no mínimo, 3 anos sob o regime do FGTS. Não precisa ser na mesma empresa, podem ser em empresas diferentes. Então, ele pode trabalhar 1 ano numa empresa, mais 1 ano no outra, meio ano no outro, meio ano na outra, que completando esses 36 meses, 3 anos, ele pode utilizar. Então, como a gente ressaltou anteriormente, ele não pode também ser titular de outro contrato. Então, aquele exemplo que você deu da pessoa que mudou de cidade e não enquadrou, se ele comprar outro imóvel, enquanto ele tiver esse financiamento ativo, ele não vai poder usar uma outra compra que ele fizer. Isso chegou a pergunta também, que é uma pessoa que tem 2 financiamentos, tentou usar amortizar, ele não consegue, né? Porque ele tem 2 financiamentos, é isso? Isso. A gente vai falar mais para frente, mas a gente pode explicar. Quando a pessoa tem 2 financiamentos ativos no SFH, ele sempre vai poder usar, desde que ele tenha se enquadrado no uso, no momento da concessão ou no último utilização do FGTS, se ele estiver enquadrado, sempre no primeiro. No primeiro. Sempre vai poder no primeiro imóvel, exatamente. No segundo imóvel, ele tem que ou quitar o anterior, ele ficar inativo, né, liquidado, né, ou ele alienar o imóvel, né? Ele alienando o primeiro imóvel, ele vai poder pleitear o uso no segundo. Só que aí vai ter um novo enquadramento.
ele vai ter que se enquadrar nas regras naquele momento que ele vai querer utilizar nesse segundo imóvel, tá? A gente vai falar um pouquinho com mais detalhe mais para frente, Tá tá? bom. Outra questão importante é isso, que ele não pode ser titular de nenhum financiamento no SFH ativo. Então, se ele comprou, ele estava em São Paulo, ele de repente mudou para o Rio de Janeiro, né? Ele não poderá usar o FGTS no Rio de Janeiro enquanto o contrato dele em São Paulo estiver ativo. Se ele liquidar ou vender, ele vai poder pleitear, tá? Sempre nisso. E Gilberto, outra questão. Ah, tá. Oi. Desculpa. Depois tem uma pessoa que perguntou se tem algum requisito para os imóveis, mas vamos lá. Tá. Então, ele não pode também ser proprietário, usufrutuário, cessionário de imóvel. Lembra que a gente falou? No lugar onde ele pretende comprar. Tá? Sim. Então, por exemplo, ele já tem um imóvel. Ele vai comprar um segundo imóvel. Se for na mesma cidade, se for uma cidade limítrofe, ou se for na mesma região metropolitana, por exemplo, São Paulo é enorme, tem não sei quantos municípios limítrofes na região metropolitana. Se ele já tiver um imóvel nessa região, ele não vai poder pleitear o uso do FGTS, tá? E mesmo que esteja quitado. Então, uma coisa é isso, ou seja, se ele é titular de financiamento, ele não pode ter nenhum financiamento ativo no SFH. E se estiver quitado e ele for comprar um segundo imóvel, não pode ser na mesma região. Porque se ele já tem um imóvel, por que ele vai querer usar o FGTS no outro? Né? Então, ele teria que vender ou não pode ser na mesma região metropolitana onde ele pretende comprar. Inclusive, Okay? isso acho que está bem explicado no episódio 2, se eu não me engano. Assistam todos os episódios, que vocês vão ter explicações detalhadas de cada coisa. É bem amplo, por isso que a gente dividiu. Mas tem requisitos para imóvel também, Gilberto? Tem sim. Vamos terminar aqui o do trabalhador, em seguida a gente vai falar. Então, aqui a gente ressaltou aqui a questão da região metropolitana, né? No site da Caixa, no IBGE, também tem esse enquadramento. Porque às vezes vocês têm dúvida, né, se São Paulo é grande, se é na mesma região ou não, né? Então, você pode checar isso, se enquadra ou não na mesma região metropolitana. E a outra questão é o enquadramento da fonte de pagador, que de repente o cliente, ele, por exemplo, trabalha em Jundiaí, mas mora em São Paulo, né? Então, a questão da definição da principal fonte é o que ele declarou no imposto de renda, né? E se a pessoa for isenta, ele vai ter que declarar sobre as penas da lei. Onde que Uma é? pessoa que mora em Vinhedo e trabalha em Campinas, e ali, ele pode comprar e usar o FGTS? Então, se ele se enquadrar em uma das duas situações, poderia, né? Entendi. Agora, se, por exemplo, ele mora em São Paulo, trabalha em São Paulo, ou trabalha em Campinas, mora em Campinas, aí ele não poderia comprar em Vinhedo, a não ser que fosse limítrofe ou na mesma região metropolitana. Tá? Aí é aquela questão de um ano, né? Se ele não tiver nenhum imóvel, a gente falou isso também anteriormente, né? Se ele não tiver nenhum imóvel na propriedade dele, ele não precisa esperar um ano, né? Porque assim, a regra assim é para evitar assim o uso indevido do FGTS, né? A intenção da norma, né? Porque assim, por que a pessoa quer comprar um imóvel aonde ele não trabalha ou mora? É estranho, né? Agora, pode ter situações que ele está mudando de local de trabalho ou para outras circunstâncias ele quer. Então, se ele não tiver nenhum imóvel no nome dele, ele não precisa esperar um ano para poder fazer o enquadramento. Agora, se ele tiver um imóvel, ele vai precisar desse período. Porque, normalmente, quando você muda de cidade, vamos supor, você vai para o interior de São Paulo, para Ribeirão Preto, você está em São Paulo. Então, você não chega lá e já vai comprar um imóvel. Você vai se situar, se aluga, você vai ver como é que funciona, vai ver se vai dar certo o lugar onde você está. E aí, você demora esse tempinho e compra. Se você quer comprar antes desse prazo de um ano, que é estabelecido, desde que você não tenha outro imóvel em seu nome, é possível você comprar. Se não, se você já tiver outro imóvel, aí você vai ter que esperar esse um ano. Tá? Ok?
Então, vamos falar agora um pouquinho, que nem você pediu agora, os requisitos do imóvel, né? É mais ou menos o mesmo, mais ou menos não, é o mesmo enquadramento quando na aquisição do imóvel, né? O imóvel tem que ser urbano, ele tem que estar matriculado, né, no cartório de imóveis, ele tem que ser destinado para a moradia do proponente, né, do mutuário, de quem está querendo comprar, né? E ele tem que ser, ele não tem que estar situado na região onde a pessoa mora ou trabalha, ok? É isso que a gente falou anteriormente, ou seja, ele não pode querer comprar um imóvel no Rio de Janeiro, estando trabalhando em São Paulo, por exemplo. Então, no mercado imobiliário, o que acontece que a gente vê, porque eu atuo no mercado e eu não dou assessoria, claro, nessa área, mas a gente ouve, né, os clientes falando. E tem locais que são limítrofes, por exemplo, Vinhedo e Campinas. Se você vai comprar, Vinhedo e Campinas são muito próximos. Você consegue condomínios maravilhosos em Vinhedo por um preço muito mais acessível do que você teria em Campinas. Então, às vezes, essa família prefere adquirir em Vinhedo e ir para Campinas, e o pai vai trabalhar em Campinas, por exemplo. Isso eu acho que é uma coisa lógica, né? Não é? Então, esse tipo de uso, assim, é até possível, mas vai ter que ter uma investigação por parte do banco. Se isso é verdade, ele vai ter que comprovar isso. É possível, Luísa, não vou dizer que é impossível. Mas, assim, essa aí é uma regra geral. Tá. Aí, você está falando de um caso específico. Aí o banco vai ter que analisar a situação, vai pedir documentações comprovando a situação, e é possível fazer enquadramento. Nós estamos falando aqui de regras gerais. É importante falar para as pessoas que quando elas têm um caso particular, desde que o caso seja real, eu acredito que o banco investigando e verificando toda a realidade da situação, né, como esse caso que eu apresentei, é possível sim que a gente vê algumas pessoas fazendo, não é o geral. O Gilberto aqui está falando do geral, mas existe sim a particularidade e que o caso tem que ser real, né? A situação tem que ser real, não é isso, Gilberto? Exatamente. O banco vai fazer a investigação e vai verificar se realmente isso está acontecendo. E é aquela coisa que eu falei, se ele não tiver outro imóvel, Luísa, é possível fazer. Agora, se ele tiver outro imóvel, aí vai ser um pouquinho, a investigação vai ser um pouquinho mais complicadinha, mas é possível, desde que ele comprove por outros meios. E o banco vai exigir alguns documentos, alguma coisa assim, para fazer um enquadramento, mas é possível. A Jundiaí também, né? A Jundiaí também tem muitos condomínios também, né? Que é próximo de São Paulo. Eu conheço. Jundiaí também. Eu conheço. Jundiaí, Vinhedo, são locais mais baratos do que Campinas. E a gente vê muita gente fazendo isso que eu estou te falando. E que consegue, porque é uma coisa real, né? Aparentemente, não existe uma simulação, né, Gilberto? Simulação é que é o problema, né? Exatamente. Por isso que a regra é geral. Agora, o banco vai analisar esse enquadramento e verificar, através de documentações, de declarações pessoais e assim por diante, para fazer um enquadramento. Tá bom. Okay? Outra questão que é importante, que é o requisito, assim, o valor do imóvel de compra e venda não pode ser superior ao limite do SFH. A gente já falou anteriormente, mas a gente vai falar também, daqui a pouco a gente vai mostrar um quadro com esses valores, tá? Vamos passar os valores. Então, a gente tem aqui a questão do valor, né? Como a gente já falou anteriormente, houve uma evolução no tempo, né? E hoje é de R$1,5 milhão o limite do valor do imóvel máximo, né? Então, é um valor razoável. Em algumas regiões pode ter algum imóvel com maior valor, né? Mas aí, atualmente, esse é o limite. Ele subiu, assim, nos últimos anos, subiu para um valor até razoável, né? E o valor máximo de... Desculpa? Não, é porque aqui no seu quadro você fala dos estados de Minas, Rio, São Paulo e Distrito Federal, né? Isso. Até 2018, existia uma diferenciação de valor por região. Então, a regra geral de 2016, de novembro de 2016 a 2018, era 800 mil, a regra geral. Para alguns estados em que o imóvel tem tendência de um valor maior,
era permitido um valor de um limite maior, de 950 mil. Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. A partir de 31 de dezembro de 2018, não tem mais separação por estado ou por cidade. É 1,5 milhão o Brasil inteiro. Isso que chegou a pergunta, porque como a gente só está no nosso quadro com alguns estados, aí eu fiquei na dúvida, mas então agora é 1,5 milhão para essa regra por todo estado, o Brasil. Isso. Ela vigorou até 30 de outubro de 2018. Né? Era 950 mil para Minas, Rio de Janeiro, São Paulo e o Distrito Federal, que são regiões em que o valor do imóvel ele é maior, o metro quadrado do imóvel é maior que os outros estados. Né? Então, existia esse entendimento. Hoje, não. Hoje é uma regra Brasil inteiro. Né? Como era anteriormente a 2013 também, que não tinha essa limitação. Tá? Agora, vamos falar do valor do financiamento. Então, isso é uma regra que até setembro de 2013 era um valor pré-estabelecido. E a partir de 2013 passou a ser um percentual. Hoje o percentual padrão é 80% do valor do imóvel. Então, por exemplo, um imóvel de 1 milhão, você pode financiar até 800 mil. Agora, se você fizer o financiamento no banco usando o sistema de amortização constante, que é o SAC, ou crescente, que é o SACRE, que são sistemas assim que há uma queda maior mensalmente, a gente vai falar isso num outro vídeo, sobre a amortização mensal e a queda do saldo devedor. Então, esse tipo de sistema de amortização, eles têm uma maior consistência na queda do saldo devedor. Então, é por isso que o Conselho Monetário Nacional permite uma cota maior de financiamento, um valor maior em relação ao valor do imóvel. Tá? Então, é 90% para esse sistema de amortização. Quem fizer no sistema Price é 80%, máximo. Tá? E não tem... não, eu ia falar uma coisa, mas está certo. Ok? Não, porque você tinha falado que agora tem os bancos dando financiamento, o Itaú está dando financiamento de 90%. Isso, mas também tem que ser SAC ou SACRE. Se o cliente quiser Price, ele vai estar 80%. Tá? E assim, esse percentual depende da política do banco. Então, por exemplo, teve a Caixa, ela financiava até 90%, mesmo para SAC ou SACRE. Atualmente, ela não financia, porque é o seguinte, tem uma regra aí de compliance dos bancos, aí fica até difícil de explicar, mas é mais ou menos assim. Se o banco, quando ele empresta um valor, ele, de certa forma, ele reduz, ele é limitado pelo capital que ele tem no balanço. Se ele financiar acima de 80%, ele tem que comprometer um capital maior. Entendi. Então, a Caixa passou a financiar menos porque ela não estava conseguindo emprestar para mais pessoas. Então, depende muito do capital. Os bancos privados, em geral, têm um capital maior. Então, eles têm mais liberdade de fazer isso. Então, Não, entendi. Os bancos privados, mas a Caixa, ela tem o maior número de correntistas digitalizados do mundo. O presidente da Caixa deu essa pandemia fez com que aumentasse o número de correntistas da Caixa, e a Caixa ela atua em vários mercados, né? E acho que por isso que ela empresta muito mais que os outros bancos, ou eu estou errada nessa... Não, essa é a visão. O banco da habitação é a Caixa, né? Mas os outros bancos também têm linhas de financiamento. São muito fortes, eu sei, mas a Caixa ela tem uma capilaridade, que foi o que você falou, ela faz empréstimos para os vulneráveis até que são subsídios praticamente, não tem isso, Caixa? Sim, sim. Aí são os programas habitacionais, né? Isso. Como Casa Verde e Amarela, anteriormente o Minha Casa Minha Vida, o Carta de Crédito FGTS, né? Que são financiamentos para habitação popular, pessoas até R$7 mil de renda, né? Então, praticamente hoje, da habitação popular, a Caixa tem 95% disso.
O Olha, Banco do Brasil participava, mas ultimamente ele tem até só feito aquilo que ele já financiou a obra e ele tem saído fora desse tipo de... Porque não é o métier dele, ele mexe mais com a área comercial, né? É a política do banco, né? o forte da Caixa é a habitação. O próprio presidente Pedro Guimarães falou que é o coração da Caixa é o setor imobiliário, né? Sim, Ele disse esse pronunciamento. Mas vamos continuar porque está muito, muito claro. Tá? Você está explicando muito, de forma muito clara isso. então tá bom. Então, outra coisa que a gente falou anteriormente na concessão, na aquisição do financiamento, existem intervalos de uso também na fase de retorno do financiamento. Esse quadro aqui ele é mais amplo do que eu mostrei anteriormente, ele mostra todos os tipos de opção. Então, vamos recordar um pouquinho. Na aquisição, lembra? Vem. O intervalo na aquisição é para o mesmo imóvel. Então, se você comprou um imóvel novo, você vai poder utilizar normalmente o FGTS na entrada. Tá? Se for um imóvel usado, aí você vai ter que verificar. Se quem comprou o imóvel utilizou o FGTS há menos de 3 anos, você não vai poder utilizar, porque tem que ter esse intervalo de 3 anos para uma nova utilização. Tá? Se ele não usou na aquisição, a pessoa pode utilizar normalmente. Tá? Então, na aquisição, o intervalo de uso do FGTS é para o mesmo imóvel, ou seja, é para evitar esse compra e venda que a gente conversou anteriormente de imóvel para usar o FGTS. Tá? Então, existe essa regra de para o mesmo imóvel tem um intervalo. É para evitar especuladores, né? Não seria Exatamente. evitar especuladores, porque o objetivo do FG, do uso do FGTS, do Sistema Financeiro de Habitação, é realmente ser uma mola propulsora da habitação no país, porque, afinal de contas, nós temos uma carência muito, muito grande. Então, ele tem que focar. Por isso que também eu acredito que tenha essa verificação intensa e muito séria, porque eles têm que focar no público-alvo deles para melhorar o quê? A habitação, e não criar especuladores. A intenção não é essa, né? Exatamente. Ou seja, o comprador comum não vai ter problema, né? Lógico, Claro. agora pode ser que você queira comprar um imóvel que o cliente precisou vender, alguma coisa assim, e pode acontecer de ter usado anteriormente em menos de 3 anos. Aí você não vai poder usar. Mas, como a gente vai explicar posteriormente, você pode fazer o financiamento e, a partir do registro na matrícula do imóvel, pode usar para amortizar. Tá? E uma coisa Então, que eu queria colocar aqui, que aí é o seguinte, que o Gilberto fala das regras gerais, que são muito importantes, fundamentais para que o mecanismo funcione como tem funcionado e tem ocorrido o setor imobiliário, habitação, nós tivemos uma crescente e teremos ainda mais. E se você tem um caso específico, que é um caso, mas é um caso real, às vezes você recorrendo, às vezes não, você recorre ao judiciário que provavelmente você será, tem muita chance de ser atendido, porque casos reais e não simulados, onde a base é a habitação, é realmente a casa própria, tem muita chance de ter sucesso. Mas precisa ter as regras, como o Gilberto está falando, né? Né, Gilberto? exatamente. Né? E mesmo oriento o cliente primeiro a tentar com o banco, né? Sem precisar recorrer, mas se for necessário, aí é Você uma já viu opção. situações onde o cliente cobrou administrativamente? Eu acho que isso deve ser uma situação recorrente, que deve acontecer cada vez mais, porque judicializar qualquer assunto sai muito caro. Então, você já deve ter presenciado, inclusive já deve ter dado consultoria para pessoas que resolveram isso administrativamente. Sim, então, é difícil de falar em hipóteses, mas é possível explicar dentro da regra e poder utilizar. Como eu falei, essa regra de 1 ano. Se o Tá. cliente, por exemplo, não tem nenhum imóvel no nome dele, ele é dispensado de 1 ano de morar na cidade onde ele pretende comprar. Então, isso é uma exceção legal. Lógico, se o cara tem um imóvel,
essa regra continua, né? É a regra do conselho curador, né? Então, a gente sempre está falando de regras gerais. Agora, cada caso a caso, as regras do FGTS são inúmeras. O manual tem mais de 100 páginas, então é muito regramento. Então, tem que ser analisado especificamente o caso. E é possível que haja o enquadramento corretamente, sem problema. Tá? Agora, tem que analisar o caso específico, né? Se alguém tiver alguma situação assim, pode fazer a pergunta, a gente pode tentar analisar e explicar como que ele deve agir, né? Ok? Tá. Então, vamos lá. Então, na aquisição é isso. O intervalo de 3 anos é para o imóvel. Muita gente confunde que fala que quando o cliente fez a concessão e utilizou o FGTS, que ele tem que esperar 3 anos para usar novamente na amortização no PPP. Isso não existe, tá? Os tipos de utilização são independentes e não tem mistura entre os tipos de uso. Então, se você usou na aquisição e você tem um saldo ainda na conta, ou aconteceu alguns meses e tem um saldo lá, você pode utilizar normalmente o FGTS, tanto para pagamento de parte de prestação, como para amortização. Não tem esse intervalo, tem que esperar 3 anos. Tá? Então, para o uso do FGTS, para pagamento de parte de prestação, na realidade não existe intervalo. Como o uso é anual, você usa por 12 meses, no final do prazo, você pode revalidar o uso. Então, anualmente, o cliente pode utilizar o FGTS para pagamento de parte de prestação. Ok? A cada 12 meses. Terminou um uso, pode usar novamente. Já para amortização... Oi? Entendi, essa parte eu entendi. Ok. Para amortização, não. Para amortização, existe um intervalo a cada 2 anos. Então, isso que as pessoas às vezes confundem com o uso na concessão. O cliente usou o FGTS na entrada. Ele não tem que ficar esperando 3, ou às vezes tem pessoas que confundem com esses 2 para usar o FGTS para amortizar. Não. Ele pode utilizar normalmente. Agora, se ele utilizou, ele tem que esperar 2 anos para utilizar novamente. E, por exemplo, 2 pessoas, marido e mulher, ou companheiro, ou coproprietários, tá? Irmãos, ou quem que quer que seja, que se moram, que comprovem enquadramento, se um utilizou o FGTS, né, o intervalo é para a mesma pessoa que utilizou. Então, por exemplo, eu usei, eu tenho que esperar 2 anos para usar. Se a minha esposa não usou, ela pode usar, mesmo antes de eu completar os 2 anos. Então, é para cada trabalhador o intervalo. Não é para o contrato, é para cada trabalhador. Então, pode ser que, por exemplo, ela não tinha saldo. Durante esse intervalo, depois de 1 ano, ela tinha um saldo lá. Ela pode utilizar. Tá? Ótimo saber. Tá? Então, essa é outra dúvida que se tem sempre, né? O intervalo é para o trabalhador. Olha como é diferente. O intervalo é pessoal, é personalíssimo. Então, se isso, vai, se muda... Na aquisição, o intervalo é para o imóvel. Na amortização, na fase de retorno do financiamento, é para o trabalhador. Interessante. Aí passa a ser personalíssima. A amortização, então, ela é personalíssima e na aquisição, não. É para o imóvel. Isso que a gente procurou colocar no gráfico aqui, ó. Vou até ressaltar aqui, ó. Na fase de retorno, é para o trabalhador. Tá. Na fase na aquisição, é para o imóvel. Tá. É aquilo que a gente conversou, para evitar especulação, compra e venda. Na fase de retorno, não. A fase de retorno do financiamento é para cada trabalhador. Se um usou, o outro não usou, pode utilizar, sem problema nenhum. Tá? E o FGTS, outra dúvida que o pessoal tem bastante, é se eu usei para amortizar, eu posso usar para quitar em menos de 2 anos? Não. A amortização, a liquidação, nada mais é do que a amortização total da dívida. Tá? Então, em termos de regra de uso, amortizar e quitar é o mesmo tipo de utilização. Não é diferente. Tá? Então, aí tem um impedimento. Ou seja, se eu usei para amortizar agora, esse mês, eu vou ter que esperar 2 anos para poder utilizar novamente,
mesmo que fosse para quitar o financiamento. Se o coproprietário não utilizou, o outro pode utilizar, sem problema, tá? Acho que ficou claro, Luísa? Sim, sim, está bem claro. Ok. Então, vamos para frente? Então, aí que a gente começa a falar das excepcionalidades para poder utilizar o FGTS, né? Então, tem muita dúvida quando, por exemplo, você comprou quando solteiro, se você casou ou tem uma companheira, quando pode utilizar. Então, a gente vai falar um pouquinho Porque é aqui. muito comum, né? A É pessoa muito comum. casa, compra, já tem, aí tá, casou, os dois querem quitar, querem se livrar daquela dívida, né? Que afinal de contas é uma dívida do casal. Que é, Isso. por Então, a mais. gente vai falar exatamente assim, que vai depender do regime de bens É isso que eu ia que ele perguntar. Tem que ter esse regime de bens aí, o tem que comunhão ter. total. Não dá para É. casar com parcial e não Não, dá. porque aí você, é regra geral, você não é proprietário. Você vai usar o FGTS no imóvel que você não é proprietário? Porque se, pensa bem, você que é advogado sabe bem disso. Você casou com comunhão parcial, você tinha um imóvel, esse imóvel é só Mas isso é da pessoa. facilmente resolvido, porque é só você fazer um aditamento, se pudesse, né? Que não pode. Faz um aditamento, compra uma parte do seu marido Então, também. então você está passando. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Tá. Existe essa possibilidade. Só que é o seguinte, é caro. Você tem que pagar Ah, tem todos IPI. aqueles custos novamente. Mas Exatamente. talvez saia mais barato do que casar com comunhão total de bens, porque comunhão total de bens ela implica em várias coisas que numa vida conjugal pode ser muito prejudicial no futuro, né? A gente nunca sabe. Então, aí cada casal tem que fazer a sua escolha. A vida é Sim, feita de escolhas, né? Então a gente vai exatamente. passar as regras. Esse regramento é com base no Código Civil, né? Então é a questão da propriedade. Ou você se você financiou junto com a pessoa, mesmo que ambos fossem solteiros quando da compra do imóvel, ambos podem utilizar. Agora, se somente uma das pessoas comprou sozinho, aí não, aí vai depender do regime de bens adotado. Sim, É aí que só nem você perguntou anteriormente, o filho pode usar? Não, ele não é são proprietário. regras gerais, Então, o né? marido pode usar? Você comprou sozinha, por exemplo. Aí você casou. O marido pode usar? Não, o imóvel é só seu. Para ele usar, ele tem que ser proprietário. Então, uma das possibilidades é por meio do regime de bens, se ele fizer um casamento com Ah, comunhão universal, ou a compra de parte ideal. Só que a compra de parte ideal tem uma série de implicações. Você tem que ter a anuência do banco, porque o banco tem a garantia. Se o banco não concordar, um abraço. Né? Ok? Então tá. vamos continuar? Então, o que a gente está falando aqui? A possibilidade de utilização por cônjuges ou companheiros vai ser verificada de acordo com o regime de bens adotado, a não ser que a pessoa seja coproprietária. Então, é aquela hipótese que a gente falou. Os dois compraram como solteiros, os dois podem utilizar. Agora, se só um comprou, aí vai depender do regime de bens, ok? Tá. Então, vamos para as hipóteses, né? Então, se houve o casamento, a união... Bom, vamos falar de casamento. União civil a gente fala depois. Com comunhão universal de bens, é isso. A questão aí é técnica, até você como advogado pode explicar melhor. De acordo com o pacto antinupcial, que é feito na comunhão universal, há comunicação entre os bens. Então, É. ambos são, assim, aliás, a propriedade não é dividida, ela é do casal, né? Ou seja, é uma sociedade. Tudo passa a ser do casal. E é Exatamente. necessário fazer um pacto, né? E isso daí vai estar registrado, porque o normal é a comunhão parcial de bens. Tanto a separação total de bens, que você pode casar com separação total de bens, ou com comunhão total de bens, são aqueles que você tem que fazer um pacto mesmo, tem que ser por voluntariedade. Se vocês não alegarem absolutamente nada, é comunhão parcial de bens, né? Há Sim. anos atrás, se não alegasse nada, era comunhão total de bens.
mas eu não me lembro, me recordo o ano. 77, 77. Acho que 77 77. mudou e passou a ser comunhão parcial de bens, e a comunhão total, a separação total, você tem que declarar isso. O casal tem que declarar, né? Isso. Então, na comunhão total de bens, os bens ficam comuns, né? Então, se um dos cônjuges tinha um imóvel no local ou ativo no SFH, se ambos forem comprar um outro imóvel, ambos estão impedidos de utilizar o FGTS nessa nova compra. Tá? Tá. Por quê? Porque o bem é comum. Ok? E ao contrário, se você casou com comunhão universal e o seu marido já tinha um imóvel, você passa a ser proprietário do imóvel e aí você tem que averbar o casamento na matrícula, registrar o pacto antinupcial na matrícula e aí a partir daí você passa a ser proprietário do imóvel e oficialmente tira uma certidão de matrícula atualizada, leva no banco e vai poder utilizar o FGTS. Ok? Então, no regime de comunhão universal, nós temos essas duas situações. Se a pessoa que você casou já tinha um imóvel, você vai passar a ser proprietário e vai poder utilizar o FGTS se for do seu interesse. E se a pessoa já tinha um imóvel, passa a ser comum. Se vocês forem comprar outros, mesmo que você não tenha participado do contrato original, fica impedido de usar o FGTS, porque, em tese, você tem um outro imóvel no local de que é impedimento, né? Ok? Aí já vamos falar um pouquinho sobre a comunhão parcial de bens, que é o regime mais usual. Como você falou, a partir de 77 passou a ser o regime padrão de utilizado. Ou seja, a maioria das pessoas casa utilizando o regime de parcial de bens. Então, em tese, os bens anteriores ao casamento pertencem a cada um e os bens adquiridos a partir do casamento são comuns ao casal. Tá? Então, se um dos cônjuges tem um imóvel antes do casamento, não é impedimento para o cônjuge que não tem esse imóvel de utilizar, caso eles venham a comprar um outro imóvel. Tá? E esse que tem é impedido. Então, é basicamente isso, ou seja, o impedimento é para quem tem o imóvel e não para todos, como é no comunhão universal de bens. Ok? Ficou claro, Luísa? Ficou, mas eu só queria colocar o seguinte, que na comunhão parcial de bens, existe um entendimento de que tudo que você consegue a partir da data do casamento passa a ser, aí eu ponho entre aspas, dos dois. Porque, veja bem, se os dois trabalham, os dois colaboram com todos os custos daquela sociedade conjugal. Então, a justiça entende, na verdade, que tudo que é adquirido, né, na comunhão parcial de bens, independente de estar no nome de um ou de outro, a partir do momento que houve o casamento e levando em conta mesmo naqueles casos onde não se trabalha, né, onde a mulher não trabalha, o homem não trabalha, mas cuida do lar, cuida das crianças. Então, é um liame, né, muito interessante e assim, nada é exato, a gente fala das regras, mas todo caso tem um caso particular que tem que ser analisado. Mas é isso aí mesmo, os bens na comunhão parcial, eles se comunicam a partir da data do casamento, aquilo que você adquire. Na comunhão total, se você já tem 4 bens ou um bem, herdou alguma coisa, você casa na comunhão total, o seu cônjuge passa a ser dono também de metade daquilo. Meieiro, como a gente chama. Mas é isso, a maioria dos casamentos são mesmo comunhão parcial de bens. E uma pergunta que chegou aqui eu acho que isso daí deve ser um questionamento, não sei se ocorreu de verdade, mas um casal que estava com comunhão, casou com comunhão total de bens, os dois tinham financiamentos na mesma cidade, mas eles, quando adquiriram, eles não eram casados. Depois, eles, ou seja, eles são donos de 2 imóveis na mesma cidade e os dois usando FGTS. É uma situação, eu não tinha visto uma situação assim, Mas mas é é uma possível. situação que ocorre, claro, né? Sim, sim.
Porque foi comprado antes. O FGTS analisa aquela situação no momento Então, que ocorreu. Eles o meu, casaram depois com comunhão total porque eles entenderam assim, mas os financiamentos já eram, eles já tinham sido enquadrados na época anterior ao casamento. Não houve simulação nenhuma. entendi. É, é uma situação que precisa ser analisada. Eu nunca presenciei uma situação assim. Eu Sim, acho assim, a princípio, cada um vai poder usar, continuar utilizando no imóvel como fazia antes. Agora, se quiserem trocar, aí é um bom questionamento. A gente teria que levar para uma análise mais detalhada e sim, até seria possível esse uso aí, porque não foi feito de má fé, né? claro. Não tem nada de má Mas é fé. um caso que tem que ser analisado. Não dá para dar uma resposta assim administrativamente contundente. São Mas duas eu pessoas acho que, que posso falar é só uma coisa? São possível. duas pessoas que não têm má fé nenhuma, tanto não têm má fé que até utilizaram de um regime de casamento onde a pessoa acredita piamente na outra, que é a comunhão total de bens, né? Que, ou seja, são pessoas extremamente sem má fé, as duas, no meu ponto de vista. Então, mas tem que ser analisado a tecnicidade da questão. Ah, Como eu falei, eu entendo que cada um pode continuar usando no seu financiamento, né, original, que houve um enquadramento e num eventual uso do outro imóvel, aí tem que ser analisado especificamente. O banco vai ter que analisar, tem que ter uma análise jurídica em cima disso aí, mas a princípio eu entendo que poderia ser utilizado, né? Eu nunca vi uma situação como essa que você está falando, não vivenciei ainda, não fiz uma análise assim mais detalhada, precisaria ser estudado a situação. Mas eu acho que é até possível que haja autorização para fazer utilização. tá. Mas é uma exceção, é uma exceção. É possível. Como eu te falei anteriormente, cada caso tem que ser analisado com a sua especificidade. As regras são gerais, né? Não, mas os Agora, dois estão na existem. regra geral. Pela regra geral, os dois são donos dos dois imóveis. Essa é a Sim, regra geral. E daí o que vai acontecer para frente, eu acho que é a aplicação da regra geral também. Porque não houve má fé nenhuma, mas é o que você falou, deixa isso para como para ser analisado. eu diria que a minha opinião pessoal é que poderia ser utilizado, Eu também mas penso assim. requer uma análise mais detalhada, né, especificamente do caso. Mas, Ah, a princípio, poderia ser utilizado. tá Tá? bom, obrigada. Então, vamos lá. Próximo é o regime de separação de bens. Né? Então, no caso do regime de separação de bens, não há comunicação de bens no casal. Então, aí não há problema nenhum. Se um dos cônjuges tiver um imóvel, ele é impedido de utilizar nessa eventual compra ou nesse novo financiamento. E se quem não tiver o imóvel, ele pode utilizar normalmente, né? Porque os bens não se comunicam, né? Nesse caso aí, tá? Regime de participação final dos aquestos funciona mais ou menos como se fosse a comunhão parcial, né? Só há comunicação se ambos comparecerem como adquirentes, né? Então, o comprador que tiver imóvel no lugar impeditivo, ele não pode usar, e quem não tiver imóvel pode utilizar normalmente, ok? É um regime mais assim, incomum, né, Luísa? O qual separação? Ah, o Não, o regime de final de participação. aquestos Ah, sim. É. é mais incomum. O mais E comum é a união, é o comunhão parcial de união bens. parcial. E também o separação absoluta de bens é um regime muito comum, que eu indico para muitos clientes, inclusive, para que a vida conjugal, a gente nunca sabe o que pode acontecer no futuro com uma das pessoas. Às vezes tem empresa, às vezes abre um negócio, para que o bem do casal não se prejudique a família toda, é bom ter essa separação. Eu, pelo menos, é o que eu enxergo, né? Que eu tenho visto alguns casos assim, onde realmente a separação absoluta foi exatamente para que a família ficasse protegida
porque cada um tem o seu negócio, para não misturar também negócios, né? Não tem por que misturar. É uma questão específica das pessoas. Assim, as É, cidadãos comuns, vamos dizer, a maioria da população vai fazer a comunhão parcial, aí cada caso você vai analisar de acordo com seus interesses, né? exatamente. A maioria é comunhão parcial. Exatamente. Então, na união estável, a princípio, o regime adotado é o da comunhão parcial, então ele funciona como a comunhão parcial, ou seja, os bens adquiridos a partir daí seriam comuns e os anteriores pertencem a cada um. Mas pode haver a união estável também utilizando a separação ou utilizando o regime de comunhão total. Aí é a escolha das pessoas. E vai enquadrar, como a gente falou anteriormente, né? Então, funciona da mesma forma, né? Se for, ou seja, não se estabelecer um regime de bens ou comunhão parcial, então somente é impedido de usar quem já tem o imóvel no lugar impeditivo. Se nenhum tiver, não há impedimento. E se quem tiver o imóvel que fica impedido de utilizar o FGTS numa segunda aquisição, ok? Então, vamos lá. Isso que você perguntou anteriormente aí, que a gente vai falar agora, né? Então, vamos supor, né? Você já era proprietário de um imóvel e depois que você comprou o imóvel, você veio a casar ou fazer uma união estável. Você, quando comprou, era solteiro, viúvo, separado, divorciado, né? E o Código Civil, ele permite que os cônjuges, nessa situação da comunhão na comunhão parcial, ou os bens não incluídos na comunhão, no caso, a maioria na comunhão parcial de bens, eles façam compra e venda de bens entre eles, né? Então, só que, como a gente falou anteriormente, isso tem um custo. Então, aí cada caso tem que analisar se compensa ou não, se a intenção, a maioria da intenção dos compradores é para usar o FGTS, né? A intenção é essa, né? Então, Que vamos tá, né? passar A uma... intenção é usar o GTS que tá aquela residência que é a casa Isso, própria. Porque tal, ninguém quer ter amortizar, né? dívida. Amortizar, ninguém quer ter dívida, né? E chegou uma pergunta Exatamente. aqui, a gente está falando de união, de casamento. E aqui a união estável, você também, se você tem união estável, você pode fazer um documento dizendo que essa união estável é comunhão total de bens. A pessoa teria direito a financiar junto com a outra? Sim, ele vai ter que ter o pacto, né? Pacto, exatamente. Aí é o mesmo procedimento do casamento. Hoje, a maioria dos casos, inclusive até o STF já julgou coisa assim, não tem diferença, né? Casamento e união estável, Foi né? por isso que eu queria responder essa pergunta agora, porque a gente está falando muito em inclusão de cônjuge, né? Então, tanto na união estável como no casamento, é possível incluir ou cônjuge ou companheiro, enfim. É desde que Sim. haja este pacto que o Roberto falou, que é comunhão total de bens, tá? Eu quis deixar claro, porque chegou pergunta aqui dizendo, olha, não sou casada, mas tenho uma união estável. União estável pode também, tá? Eu queria deixar claro Isso. isso. Então, vamos voltar. Se houver uma pessoa comprou o imóvel sozinha e veio a casal fazer uma união estável, o uso do FGTS naquele financiamento vai depender do regime de bens. Se for na comunhão total de bens, basta, como a gente falou, averbar a certidão de casamento ou da união estável na matrícula, registrar o pacto nupcial também na matrícula e aí levar uma certidão de matrícula atualizada no banco, ele vai poder utilizar. Agora, se casou com um regime diferente da comunhão total de bens, como na maioria dos casos é a comunhão parcial de bens, é possível licitamente comprar a parte ideal para poder utilizar. Só que isso tem algumas consequências, a escolha tem consequências, né? A primeira coisa que tem que se obter é o banco aceitar. Então, por exemplo, a Caixa já fizemos autorização para fazer esse tipo de casos. Tá? Então, a Caixa ela deixa fazer esse tipo de negociação. Né? Os outros bancos vai depender da política de cada banco. Tá? Então, pode ter banco que aceite, pode ter banco que não aceite. Aí, análise jurídica, de política de crédito e assim por diante.
Tá? Então, a primeira coisa que tem que ser feito é essa anuência. E a segunda coisa, tem que analisar financeiramente, que a gente está falando sempre em educação financeira, o custo. Você vai ter ITBI, o banco vai analisar a pessoa, a renda, a capacidade de pagamento. A única coisa que não vai ter é uma nova vistoria no imóvel, uma nova avaliação. Mas o banco vai cobrar uma tarifa por isso. E ainda depois, o contrato que você fizer de aquisição de parte ideal vai ter que ser registrado no cartório de imóveis. Então, isso é um custo razoável. Então, dependendo do valor que você quer usar o de FGTS, às vezes você vai gastar mais fazendo essa operação do que com o saldo. Então, depende das circunstâncias de cada um. Depende Então, do custo e do benefício. Tudo tem que ser analisado. O custo e o benefício exatamente. que aquilo ali vai trazer para a família, né? Para muita gente, às vezes, você pode contratar um advogado e mudar o regime. Talvez seja até mais barato. Aí é uma questão de decisão pessoal. Como você falou anteriormente, que depende das circunstâncias, as pessoas podem casar com comunhão, com separação total ou com comunhão total. Aí é os interesses. Então, pode ser mais barato fazer isso do que pagar todas as tarifas aqui. Ok? Então, isso porque a justiça também é caro. O processo é caro. de judicializar as coisas é um processo, é um procedimento caro, né? Todo processo de judicialização, né? Mas para mudar o regime de bem, precisaria de uma autorização. Eu não sei se a mudança de pacto ela pode ser feita diretamente no cartório. Eu vou até... Não, tem que ser em juízo. Então, quando você judicializa, aí já fica mais caro. Que eu nunca fiz uma mudança de pacto, então... Mas, então, se é isso, até estou vendo aqui, tá. Vamos continuar, então. Então, tá. Então, é isso que a pessoa tem que analisar. É possível a inclusão do cônjuge? É possível. Porém, é um procedimento que tem um custo. Então, você tem que analisar. Vale a pena? Né? Então, se não valer a pena, infelizmente, se o cônjuge não participou do financiamento e não for no regime de comunhão total de bens, ele não vai poder utilizar o FGTS. Isso é muito, muito, muito comum. Muito comum. Né? As pessoas quererem fazer esse tipo de utilização. Então, vamos ver agora, como a gente viu anteriormente na aquisição, em que situações não é permitido o uso do FGTS. Né? Então, as regras são semelhantes na entrada do financiamento. Tá? Então, não pode utilizar se não constou no contrato, não é proprietário. Então, aquela hipótese que você falou do filho querer usar, né, não pode. A não ser que, no caso de um casamento, dependendo do regime de bens, ele passe a ser proprietário do imóvel. Ok? Não pode utilizar para pagar taxa, imposto, despesas de aquisição ou até eventual qualquer despesa do financiamento. Deixa eu só falar uma parte. Aí, né, no caso de mudança, vai ser eu estava só olhando, é um pacto pós-nupcial. Realmente, esse pacto pós-nupcial, se você casou num regime, quer fazer um outro, ele tem que ser judicial mesmo. Um pacto pós-nupcial. É judicial. Tá, a própria regra do FGTS fala nisso, que pode mudar o regime, só que tem que ter uma autorização judicial. Né? Tá? Então, como eu estava falando, é proibido usar para pagamento de taxas, despesas, né? Ele não pode utilizar para nenhum tipo de despesa de intermediação, né? E também a questão do limite de financiamento e avaliação de financiamento do SFH, ou seja, se for um imóvel acima do limite do SFH ou fora do SFH, não pode utilizar, ok? Lembrando que o limite é de 1,5 milhão atualmente. Mas pode ser, como a gente falou anteriormente, que você, por exemplo, assinou um contrato, o limite do SFH era 500 mil. E hoje é 1,5 milhão. Então, tem bancos que autorizam a mudança de sistema. De fora do SFH, no caso que vamos supor que você fez um financiamento de 600 mil, o limite era 500. Né? Então, existem bancos que aceitam a transposição de sistema. A Caixa, por exemplo, faz. Se não me engano, o Santander também faz. O Itaú faz caso a caso. E o Bradesco,
que a gente, pelo que a gente conhece, assim, não aceita esse tipo de transação. Transposição de sistema, então deixa claro aí para as pessoas. Então, por exemplo, a pessoa Exatamente. assinou ou na carteira hipotecária do banco ou no sistema SFI, Sistema Financeiro Imobiliário, ou seja, fora do SFH, do Sistema Financeiro da Habitação. Então, como regra geral, o uso do FGTS somente é permitido para contratos regularmente assinados no SFH. Recentemente, o Congresso aprovou a lei que autoriza a usar no SFI, mas ainda não foi regulamentado. Então, vamos supor, você lembra que nós mostramos o quadro? Até alguns anos atrás, o limite do SFH era menor. Então, vamos supor, você comprou lá em 2000, algum tempo atrás, que o limite era menor, era 500 mil, e o imóvel valia, por exemplo, 600 ou 700 mil, você não podia usar o FGTS na época. Ah, Então, hoje o imóvel ele está abaixo de 1,5 milhão de valor. Então, você pode pedir para o banco essa mudança de sistema e utilizar o FGTS. tá. Tá? Alguns bancos permitem, então vai depender da regra de cada banco. Tá? Você vai pagar uma tarifa, vai ser feita uma avaliação do É isso que imóvel. você chama transposição, né? Que Isso, é a não se mudança. enquadrava no FGTS com o aumento do valor do que se pode ser financiado, passou a se enquadrar. Então, você vai transpor aquele contrato que não se enquadrava para que ele comece a se enquadrar. Isso, exatamente. Ele paga uma tarifa para o banco faz a vistoria, analisa todo o contrato, ele assina um aditivo e vai poder utilizar o FGTS. Tá. É Ok? muito importante essa informação. Essa é uma boa opção. Mas tem banco que não faz, né? Tem que E analisar você banco tem a banco. noção de quantos financiamentos que não se enquadraram no FGTS poderiam ser enquadrados hoje no valor para poder usar o FGTS? E se fossem enquadrados, dariam uns. Ah, são muitos, viu? Então, muitas pessoas poderiam estar sendo beneficiadas, Podem. já estar com seus imóveis ou quase quitados ou quitados, e não tem essa informação. Para você ver como informação é útil e informação de educação financeira dá uma diferença na vida da pessoa, isso teria que ser divulgado, né? Tanto esses 10% de juros que tem muitos contratos, como essa transposição, né? Sim. Ajudaria muitas Estamos, pessoas. nós estamos ajudando nesse processo agora. Esperamos que você que está vendo esse vídeo, que tem algum amigo que usa financiamento, que passe para ele esse vídeo, que esse vídeo pode ser muito, muito útil para ele e ele vai te agradecer, né? Porque realmente nós que sabemos como é difícil ganhar dinheiro, a gente sabe também como é bom aprender a fazer a mesma coisa com menos desembolso, né? Não é? Também. Porque você vai se desembolsar o FGTS lá, está sendo um desembolso, tá, mas o seu dia a dia, os seus custos familiares vão ter vai fazer bem para o seu custo, você vai deixar de gastar, porque você vai estar usando seu FGTS e usando o dinheiro que você usaria para isso em outra coisa. Então, desafoga a família, né, Gilberto? Sem dúvida. Sem dúvida. É uma boa opção isso aí. Inclusive, eu já utilizei dessa prerrogativa. Eu, pessoalmente, já utilizei. E é Tá? muito Então, bom, não é? eu fiz um muito bom. Quando eu mudei de São Paulo para Brasília, quando eu fui comprar o imóvel, na hora que o imóvel ficou pronto, ele ultrapassou o limite do SFH. Anos depois, o limite aumentou. E eu pedi essa transposição e consegui fazer a quitação com o FGTS. Tá? Então, Então, você foi mais que ninguém, olha o exemplo do Gilberto, né? Ou seja, ele mais do que ninguém sabe o que isso representa, né? O alívio. Não representa um grande sem alívio? dúvida, Ou a sem dúvida. propriedade, você ser proprietário. Então, olha, se você está vendo esse vídeo, por algum motivo Se não é para você, compartilha, viu? Que vai ser útil para alguém. E pode ser para um seu amigo, para um grande amigo, tá? Então, compartilha o vídeo. Vamos lá, Gilberto. Ok, vamos lá. Aí aquela coisa que a gente já conversou anteriormente, a questão da múltipla propriedade, né? Tá? Se a pessoa tem um financiamento no SFH,
lembra que a gente conversou? Ele não vai poder usar no segundo financiamento que eventualmente ele venha fazer, tá? Então, agora, se ele vier a quitar esse financiamento, o primeiro, ele vai poder utilizar no segundo. Isso que a gente está falando anteriormente, né? Então, existem situações em que é possível você utilizar no segundo imóvel, desde que seja um outro município, né? Vamos supor, que nem é o meu caso, por exemplo. Vou dar o meu exemplo pessoal. Eu morava em São Paulo, sou de São Paulo. Em 2001, em função da empresa, eu mudei para Brasília. Então, eu tinha já um imóvel em São Paulo, que eu já tinha quitado. Então, quando eu cheguei em Brasília, eu dei um pouquinho, mudei de aluguel. Um tempo depois, eu resolvi comprar um imóvel. Aí eu pude usar o FGTS nesse segundo imóvel. Por quê? Porque eu estava morando e trabalhando em Brasília, eu tinha um imóvel em São Paulo, mas ele já estava quitado, então eu pude fazer o uso do FGTS nesse segundo imóvel. Tá? Então é isso. Agora, se for na mesma cidade, na mesma região, você teria que alienar o primeiro imóvel para poder usar o segundo. Tá. Tá? Ok? E Então, essa é a regra aquela geral. questão da região metropolitana que você tanto frisa e que você, a própria Caixa, no aplicativo, você consegue verificar, né? Isso. Tem links lá que dão um detalhe, né? Porque às vezes a gente não sabe se pertence ou não. Sim. É uma cidade de São Paulo, que é enorme, né? De repente é perto, mas não é na mesma região. E às vezes é até mais longe e é na mesma região, né? Então, São Paulo é muito grande. Tem, por exemplo, Poá, que fica perto, que eu já até fui trabalhar lá na cidade de Poá. É 70 quilômetros da capital, quase. Mas pertence à região metropolitana de São Paulo, né? Para ver como, às vezes, assim, a quilometragem não quer dizer nada, né? Você tem que avaliar se é ou não da região metropolitana o imóvel, ok? Vamos para frente. A outra questão que a gente conversou anteriormente, né, é a questão do usufruto e o no proprietário, tá? Então, no caso do usufrutuário, vai ser sempre impedimento utilizar, porque se ele tem usufruto de um imóvel, ele vai comprar outro para querer usar o FGTS, ele tem que solicitar o cancelamento do usufruto, senão ele não vai poder usar, ok? Porque se você já está usando o imóvel, em tese, você não, para que você vai comprar outro? Lembrando sempre que o uso do FGTS na moradia própria é para a moradia, ou seja, se você já tem usufruto de um imóvel, para você utilizar, você tem que abrir mão desse usufruto, ok? Para quem não sabe, usufrutuário no proprietário é a seguinte situação. Alguém faz a doação do bem, pode ser para um filho, para um terceiro, e se reserva o usufruto deste bem. O usufruto e esse tipo de doação, ele pode ser cancelado, né? Então, a solução para o usufrutuário, mesmo que ele cancele a doação, ele poderia dar uma autorização, talvez, para o nu proprietário vender o imóvel. No caso dele dar uma autorização para o nu proprietário, que é quem tem a propriedade, mas não tem a posse, precisa de uma autorização para vender, aí essa pessoa já não tem mais usufruto de nada, é o que o Gilberto falou, ela poderia estar adquirindo outro imóvel. Só cancelar, ele não precisa vender, né? Não, ele mas pode ele poderia cancelar o usufruto. cancelar, mas eu estou dizendo a outra alternativa também seria ele vender, porque a hora que ele cancela o usufruto, o nu proprietário não pode também fazer nenhum financiamento, né? Então, aí são dois interesses separados, né? A gente vai falar do nu proprietário mais para frente. Tá bom. Ou seja, nós estamos falando assim do usufrutuário, ou seja, o usufrutuário, para poder utilizar, ou ele cancela, né? E o cancelamento pode ser feito só o cancelamento do usufruto ou por meio da venda e o cancelamento do usufruto. Quer dizer, ele pode até vender, mas sem cancelar o usufruto, não modifica nada, né? Então, ele autoriza o usufrutuário, o dono a alugar e comprova que os aluguéis não são para ele, também talvez ele pudesse. Mas então, aí nós vamos para a exceção, Luísa. Nós estamos sempre falando de regra geral. Tá. Aí, esse caso tem que ser analisado caso a caso. Claro. Não dá para... Sim. Tá tem que ser analisado. É possível, tem que analisar.
Tá bom. O meio mais fácil é o cancelamento do usufruto, ok? Tá, Se não cancelar o usufruto, do caso a caso, tá. tá? Aí já, como está falado no item posterior, ou seja, essa renúncia do usufruto tem que estar registrada na matrícula. Tem que tirar uma nova certidão de matrícula sem essa questão do usufruto para ele poder utilizar, ok? Já no proprietário, para ele, se ele vai poder utilizar se a doação, como você falou bem, for concomitante a usufruto. Ou seja, se ele fez a doação, recebeu o bem, e concomitantemente o pai ou o doador gravou em usufruto, ele vai poder utilizar o FGTS normalmente no outro imóvel. Por quê? Porque ele não, em tese, o usufrutuário usa o imóvel e ele não está usando. Ou seja, ele tem a propriedade, a nua propriedade, né? Mas não tem o domínio, né? Do bem. Ou seja, existe uma pessoa que utiliza o imóvel. Tá? Então, mas tem que ser concomitante, da mesma forma que a regra geral é para evitar tentativa de fraude para usar o FGTS. Ok? Aí acabamos. Terminamos o 5º episódio. Exatamente. Esse livro aí que está aparecendo, Desmistificando o Financiamento Imobiliário, Como Concretizar o Sonho da Casa Própria, quem escreveu foi Gilberto Mello, junto com a Patrícia. E é um livro que vai ajudar você, porque tem tudo isso que a gente está falando e muito mais, né, Gilberto? Tem bastante coisa. Então, eu queria agradecer aqui mais esse episódio, agradecer o Gilberto por nos dar essa aula maravilhosa sobre como usar, né, o FGTS. E, Gilberto, por favor, as últimas considerações e até o próximo, a Hora do Direito Imobiliário, aqui no Happy Hour Imobiliário. Não se esqueça que este é o 5º episódio, a gente tem mais 3. Vamos desmistificar o FGTS, ou pelo menos tentar passar para você que está querendo utilizar, ou que já utiliza financiamento, uma forma inteligente e de maximizar o uso do seu FGTS para adquirir a sua casa própria. Então, até o próximo. E agora eu vou deixar com o Gilberto. Tchau. Oi, Luiz. Agradeço mais uma vez a oportunidade de falar com o seu público e reitero a questão. Se ficou alguma dúvida, não ficou claro, o pessoal faz a pergunta, a gente vai procurar responder para todo mundo aí, se for possível, ok? Um abraço, obrigado. E queria falar aqui, sigam o Gilberto lá no Clique Habitação, no Instagram, que vocês vão ter informações de primeira, tá? Tem no Facebook também, o Clique Habitação. Então é isso e até o próximo. Obrigada, Gilberto, muito obrigada. Obrigada a você que ficou com a gente e até o próximo Happy Hour Imobiliário.